Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à correção da apostila Aprender Sempre, volume 3, do sexto ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Nós vamos para a sequência de atividades 3, que está na página 25, aulas 1 e 2, lendo e compreendendo o texto. Objetivos das aulas: ler e compreender o texto, identificar tema e ideia central do texto, compreender que todo texto possui uma intencionalidade, qual a intenção do texto, posicionar-se diante de uma ideia defendida, perceber a intencionalidade dos textos. Leia o texto escrito pela equipe do Jornal da USP e responda às questões propostas. Texto 1. Uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional. Segundo a professora Henriette Tognetti Penha Morato, nas redes as pessoas buscam alterar virtualmente o que não consideram satisfatório na vida real. O Instagram é uma das maiores plataformas de mídias sociais do mundo. Os jovens são os que mais utilizam. Segundo dados da Pew Research Center, 64% das pessoas entre 18 e 29 anos possuem um perfil na rede. São mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês. Apesar da popularidade, o Instagram foi eleita a rede social mais tóxica para a saúde mental de seus usuários. É o que diz o estudo realizado em 2017 pela entidade de saúde pública do Reino Unido. Entre os principais problemas relatados no estudo pelos usuários estão ansiedade, depressão, solidão, baixa qualidade de sono, autoestima e dificuldade de relacionamento fora das redes. A professora Henriette Tognetti Penha Morato, do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade do Instituto de Psicologia da USP, informa que o uso intenso das redes sociais suga os usuários e leva a uma elaboração ficcional da realidade. Nas redes, as pessoas buscam alterar virtualmente o que não consideram satisfatório na vida real. Cada um tenta dizer as coisas da maneira como vê e às vezes provoca para ver como é que vão reagir. É uma distorção criada para modificar a própria realidade com a qual não se está satisfeito ou criada para provocar alguma coisa. O psiquiatra Cristiano Nabuco, coordenador do grupo de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, informa que, quanto mais se busca a perfeição nas redes sociais e se negligencia a vida real, mais infeliz o usuário pode se sentir. 85% de todas as fotografias que são postadas são editadas. Isso é um problema, porque se desenvolve uma autoestima virtual e não pessoal. E quanto mais o indivíduo busca se equiparar a essa vida paralela, mais infeliz ele vai se sentir na vida real. Conforme Henriette, para manter a saúde mental, é importante não se restringir ao mundo online e observar as possibilidades que existem na vida real. Há outras possibilidades para se explorar e estamos nos restringindo ao virtual, ao ficcional, às redes, às séries. Estamos quase nos tornando robôs de nós mesmos. Estamos perdendo a possibilidade de descobrir o mundo à nossa volta com olhares mais contemplativos e não tão pretensiosos de se dar a ver, de desempenho, de produtividade, de ser chamado ou visto, finaliza. Kainan Oliveira.
Autor. Uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional. Título, né? É publicado no jornal da USP e está o site onde foi publicado e a data de acesso dessa publicação. Na página 26, exercício 1. Lendo o texto e dialogando. Você tem perfil em alguma rede social? Qual ou quais? Aqui é uma resposta pessoal, ou seja, cada um de vocês deve preencher com a sua particularidade, porque cada um pode ter perfil em redes sociais diferentes. Então, aqui você vai marcar se você tem perfil em rede social, se sim ou não, e em qual ou quais redes sociais que você tem perfil, tá? Se é no Instagram, Facebook, entre outros. Pode até colocar, de repente, se você tem um canal no YouTube. Então, aqui é você que vai preencher com o seu caso particular. É uma resposta pessoal. Letra B. Qual é a rede social em que você mais gosta de publicar? Por quê? A letra B também é uma resposta pessoal, porque veja bem, vai depender de cada um de vocês. Ah, de repente você gosta mais de publicar no Instagram, por exemplo. Então você escreve em qual rede social que você mais gosta e precisa justificar por quê, né? Olha, porque eu posso colocar várias publicações, porque eu tenho vários seguidores, porque eu consigo interagir com vários amigos, enfim, né? Vai depender aí do seu gosto, do seu interesse, mas você precisa justificar por quê, tá? Olha, de repente você gosta de publicar mais no TikTok. Por quê? Ah, porque eu me divirto bastante vendo os vídeos rápidos, eu também gosto de publicar os vídeos curtos, eu passo bastante tempo vendo, enfim, é uma questão muito particular, tá bom? De repente, no Facebook, eu gosto de publicar mais no Facebook, porque eu já estou nessa rede faz bastante tempo, eu tenho vários amigos, então vários dos meus amigos comentam, curtem e comentam, enfim, tá? Ou outras características, outros porquês também, outras justificativas que vocês considerem pertinente de acordo com a sua resposta. É uma resposta pessoal. Letra C. Você costuma editar as fotos que posta em suas redes sociais? Por quê? Vejam bem, aqui também é uma resposta pessoal e, na verdade, essa pergunta está levando você a refletir sobre isso, né? Olha, se você edita as suas fotos para pôr nas redes sociais, então você vai analisar por que é que você edita essas fotos, né? Porque você não gosta da sua verdadeira aparência, tem alguma coisa na sua aparência que você não considera legal ou que você gostaria de mudar, porque você quer dar um realce nos seus traços, nas suas características, porque você quer impressionar os amigos com aqueles realces, enfim, com os efeitos, com os próprios filtros, que em alguns casos são possíveis usar para editar as fotos, enfim, para disfarçar alguma coisa, para ficar mais bonito mesmo. Então, de repente, você se pensa nisso, enfim, tá? Qual ou qualquer outro motivo aí pelo qual você edita as suas fotos, se é que você costuma editar as suas fotos que você posta em redes sociais. Então podem escrever, fiquem à vontade. É uma resposta pessoal. Letra D. Você já notou a beleza e alegria demonstradas nas situações postadas nas redes sociais? Você acredita que são reais? Justifique. Essa pergunta é para fazer vocês refletirem
sobre como, né, existe uma certa, digamos assim, olha, aquela certa vida perfeita que as pessoas querem passar nas redes sociais, né? Aquele ideal de beleza, porque tudo ali que é mostrado nas redes sociais, tudo ou quase tudo, é tudo muito belo, é o lado mais bonito da vida, não é? É quando a pessoa já está bem arrumada, bem produzida, num lugar legal, que ela faz aquela selfie maravilhosa. Mesmo que ao redor a sua vida esteja um caos, a pessoa não vai colocar o caos. A pessoa vai colocar aquele recorte ou aquele momento mais belo ali, entendeu? De repente a pessoa foi viajar, não saiu como ela gostaria na viagem, não deu tão certo como ela gostaria, de repente ela chegou lá, o cenário não era o que ela esperava, de repente ela foi pra praia, não estava aquele sol maravilhoso, estava um dia de chuva, entendeu? Atrapalhou os planos da viagem, mas a pessoa faz questão de postar o que? Aquele momento, aquele recorte, aquela fração de segundos em que ela consegue aquele momento, aquela foto que passa aquela ideia de que está tudo certo, de que deu tudo certo, de que é tudo muito belo, muito maravilhoso, tá? Então, é isso que é para vocês observarem, tá? Se as postagens são reais, inteiramente reais, as postagens que vocês estão vendo, o que é que vocês observam na maioria das postagens que vocês veem nas redes sociais, né? Será que elas são inteiramente reais, né? Ou será que a vida das pessoas é feita só de belos momentos mesmo, de situações lindas e maravilhosas, tá? Você acredita que isso é real? Ou você consegue entender que isso é um recorte, é um momento, dependendo da vida da pessoa, até porque todas as pessoas têm problemas, têm dificuldades, têm dias piores, têm dias melhores, pode ser que alguma coisa não dê certo, então é isso que é para vocês refletirem, tá? De como as redes sociais mostram um lado belo, dizendo que passando a ideia de que é tudo muito belo, muito lindo, e isso cria uma, digamos assim, uma falsa expectativa das pessoas que de repente acompanham as redes sociais, porque a pessoa fica sentindo aquela necessidade de que, olha, minha vida não é assim, eu gostaria que fosse, ou eu queria ter isso, ou eu queria ser desse jeito, ou eu queria ter aquilo, ou eu queria fazer aquela viagem, ou eu queria postar aquela selfie no mesmo lugar que aquela pessoa postou, porque inclusive nas redes sociais tem esse fenômeno que é o seguinte, por exemplo, foto de Instagram. As pessoas repetem um padrão de foto. Tem uma determinada foto lá que vira uma moda no Instagram. Depois todo mundo que vai para aquele mesmo lugar quer tirar a foto naquele mesmo lugar. Quer tirar a foto do prato de comida naquele estilo. Enfim, quer fazer a selfie naquela posição. Que é o quê? Uma repetição de padrão nas redes sociais, tá? E isso mostra o quanto as pessoas estão deixando muitas vezes de ser autênticas, de serem elas mesmas, né, para fazer a foto do seu jeito, no lugar que ela quer, do jeito que ela quer, e mostrar inclusive a diversidade de possibilidades, né, de lugares, de fotos, de comportamentos, de características, para seguir um padrão, tá? Inclusive nas fotos, tá bom? Então fica aí uma reflexão sobre isso, tá? Se você acredita que essas coisas lindas que são postadas nas redes sociais são reais. Exercício 2. Analisando e interpretando o artigo de opinião, que é um gênero textual argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Para analisarmos um texto, é importante considerar alguns fatores linguísticos e extralinguísticos que contribuem para a compreensão dos efeitos de sentido e das funções sociocomunicativas, como
todo texto é produzido por um sujeito sobre certo tema em determinado tempo e lugar. Sempre há uma intenção comunicativa expressa, explícita ou implicitamente no texto de um sujeito ou de uma equipe, de um grupo. A linguagem utilizada e o objetivo do texto constituem elementos essenciais na identificação da intenção comunicativa. Além disso, devem ser observadas as condições de produção: quem escreveu, o que escreveu, como escreveu, por que escreveu, quando e onde escreveu. Nos textos jornalísticos, como é o caso, a abordagem de temas e assuntos atuais também são elementos importantes. Com base nos conhecimentos adquiridos e levando em consideração o texto lido, responda: qual é o assunto abordado no gênero artigo de opinião estudado no texto 1, esse que nós acabamos de ler e conversar a respeito deles, né? Título do texto 1: o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional. Então, eu vou colocar da seguinte forma: o uso excessivo das redes sociais ou o uso das redes sociais em excesso pode prejudicar a saúde mental dos seus usuários, tá? Justamente porque pode levar a uma realidade ficcional, as pessoas ficarem idealizando coisas que estão fora da realidade da vida delas, tá? Letra B. Qual é o objetivo do texto? Então, o objetivo do texto é apresentar o posicionamento crítico do autor sobre o assunto abordado. Vocês devem ter percebido, né, que há uma crítica nesse texto, justamente porque mostrando, né, os prejuízos que o uso excessivo das redes sociais pode causar. Então, né, inclusive no decorrer do texto, a autora apresenta esses problemas, esses prejuízos e propõe, inclusive apresenta argumentos interessantes. Olha, 85% de todas as fotografias que são postadas são editadas. É um número muito alto, ou seja, a pessoa não está contente com a realidade que ela precisa editar a foto, seja com as suas características pessoais, seja com o lugar onde mora, seja com as coisas que ela realiza no seu dia a dia. Então, né, isso é um problema, tá? Porque as pessoas indicam o quê, né? Baixa autoestima, uma distorção aí da visão pessoal, né? Inclusive pode levar a uma infelicidade, a pessoa se sentir inferior, tá? E então a autora faz esse argumento, né, no decorrer do texto, e no final do texto ela propõe justamente o quê? Que se explore outras possibilidades, né, para que nós não nos tornemos robôs de nós mesmos, para que nós não fiquemos robotizados, né? E justamente para nós aproveitarmos a possibilidade de descobrir o mundo à nossa volta. Para isso, nós temos que se afastar, de certa forma, das redes sociais, desse mundo virtual e contemplar o mundo real que está à nossa volta. Né? Nós precisamos desenvolver essa capacidade, retomar essa capacidade, trabalhar com essa possibilidade de observar o que está à nossa volta na vida real e contemplar um pouco mais essa vida real que está à nossa volta, até para que nós possamos aproveitar, né, o que estamos vivendo em cada momento. Então, tem um posicionamento crítico do autor, no caso da autora, sobre o assunto abordado. Letra C. Para qual público o texto foi escrito?
Então, o texto foi escrito para pessoas em geral que tenham interesse sobre assuntos da atualidade, porque esse é um assunto bem atual, bem pertinente para os dias de hoje. Letra D. Observe a linguagem usada pelos autores. Que variedade linguística foi empregada, foi usada? Foi usada a linguagem padrão da língua portuguesa, também conhecida como linguagem formal, que é aquela linguagem que se usa a norma culta da língua, que é o oposto da linguagem informal, que é aquela linguagem mais descontraída do dia a dia, em que às vezes se usam gírias, em que não há uma preocupação com a formalidade da língua, tá? Então aqui foi usada a linguagem formal, a linguagem padrão da língua portuguesa. Aquela lá das regras escolares que você aprende na sala de aula, a escrever, né, ortograficamente correto, com as concordâncias, com coesão e com coerência. Exercício 3. Aprofundando na interpretação do artigo de opinião. Às vezes, para tomar conhecimento de todas as camadas presentes no texto, é preciso retornar a ele para se apropriar desde a camada mais superficial às mais profundas e ter consciência do porquê está lendo um texto. Buscar uma informação imediata, consultar, estudar, refletir sobre as ideias postas, etc. Então, a letra A propõe o seguinte: sublinhe no texto os principais argumentos apresentados pelos autores para defender a ideia principal. Agora, é importante voltar ao texto, pega o seu lápis de cor, sua caneta marca-texto, enfim, o que você tiver como recurso, para grifar os argumentos que você encontra no texto e que são usados para defender a ideia principal do autor, né, no caso da autora, de que o uso excessivo das redes sociais pode causar problemas psicológicos, enfim, pode levar a uma realidade ficcional. E do quanto isso prejudica a saúde mental ou pode prejudicar a saúde mental dos usuários. Então, no segundo parágrafo, você vai encontrar vários argumentos. Por exemplo, olha, o uso intenso das redes sociais suga os usuários e leva a uma elaboração ficcional da realidade. Olha outro argumento interessante. Nas redes, as pessoas buscam alterar virtualmente o que não consideram satisfatório na vida real, né? Outro aqui, olha, é uma distorção criada para modificar a própria realidade com a qual não se está satisfeito, ou criado para provocar alguma coisa. No próximo parágrafo, né, terceiro parágrafo. Quanto mais se busca a perfeição nas redes sociais e se negligencia, quer dizer, se deixa de lado, se deixa de viver a vida real, mais infeliz o usuário pode se sentir. Então, grifando esses daí são argumentos bem interessantes aí e que justificam a defesa da ideia principal apresentada no texto. Na sequência, temos a letra B. Qual é a ideia principal defendida pelo autor? A ideia principal defendida pelo autor é que o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional. Letra C. Você concorda com a ideia de que o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional? Por quê? Aqui também é uma resposta pessoal e que você precisa se posicionar nessa resposta quanto à ideia defendida pelo autor do texto, né?
essa ideia de que, olha, usar em excesso, usar demais as redes sociais, isso pode causar uma certa distorção da realidade, pode levar a uma realidade ficcional, ou seja, aquela vida mostrada ali na rede social é uma vida ficcional, uma vida praticamente criada paralelamente à sua vida real ou à vida real das pessoas, né? Então aqui você vai colocar o seu posicionamento. Você concorda com o que está escrito no texto, com essa ideia defendida no texto? Né? Se você concorda, por que você concorda? Né? Olha, porque realmente eu tenho visto isso, ou eu tenho visto mesmo muitos casos de que as pessoas postam o lado lindo e maravilhoso da vida, e muitas vezes a vida real da pessoa não é assim. Olha, isso está acontecendo mesmo, enfim, tá? Eu já vi casos, você pode até citar algum exemplo, se você lembrar de algum, na sua justificativa. Se você não concorda, também, tá? Tudo bem, você pode não concordar. E aí você vai dizer por que que você não concorda. Olha, essa autora está exagerando, não é bem assim, as pessoas, não é tudo isso que ela está colocando, se bem que no texto, né? Ela apresenta os argumentos, usa dados de pesquisa e tudo mais, né? De toda forma, é o seu posicionamento, se você concorda ou não com a ideia apresentada no texto. E letra D. Segundo a afirmativa, 85% de todas as fotografias que são postadas são editadas. Isso é um problema. Quais são os problemas colocados pelos autores gerados quanto a isso, né? Quanto a esse excesso de edição nas fotos que são postadas nas redes sociais. Então, olha lá. Esse excesso de edição nas fotos postadas em redes sociais pode levar ao desenvolvimento de uma autoestima virtual, ou seja, né, a pessoa está gostando daquilo que ela mesma se vê ali nas redes sociais, ela está preocupada em como ela está aparecendo nas redes sociais, na vida virtual. E ela acaba deixando de lado ou acaba, né, prejudicando a sua autoestima pessoal, digamos assim, de gostar de si mesmo, de como cada um é, do jeito que é mesmo, né? E quanto mais o indivíduo busca se equiparar a essa vida paralela, a esse mundo paralelo das redes sociais, mais infeliz ela vai se sentir na vida real, tá? Continuando. Página 29, aulas 3 e 4. Conhecendo o gênero textual, artigo de opinião. Objetivos das aulas: apresentar o gênero textual, artigo de opinião. Conhecer características do gênero artigo de opinião e os elementos que compõem a sua estrutura. Diferenciar gêneros textuais de tipos textuais. Realizar análise linguística do texto. Exercício 1. Quadro: características e estrutura de um artigo de opinião. Com base na leitura do texto 1, nas atividades realizadas e em seus conhecimentos, preencha o quadro destacando a estrutura e as principais características do gênero textual artigo de opinião. Então, nós temos o quadro aqui abaixo, olha, características e estrutura do gênero textual artigo de opinião. Primeiro elemento é tema, assunto. O uso excessivo das redes sociais e suas implicações, inclusive para a saúde mental, né? Isso se encaixa no tema, assunto. Estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura, né, dos artigos de opinião. Então, tem uma introdução, que é onde o autor apresenta o tema sobre o qual ele vai falar no artigo de opinião. No caso aqui
né? Já no primeiro parágrafo, então, o autor fala que os jovens são os que mais utilizam as redes sociais, inclusive o Instagram, que é uma das plataformas mais usadas, né? E que isso pode prejudicar a saúde mental dos usuários. Inclusive, essa rede social foi eleita como uma das mais tóxicas para a saúde mental dos seus usuários, tá? E já fala de alguns problemas que esse uso excessivo pode causar em seus usuários. Então, já no primeiro parágrafo, que é a introdução, é onde se apresenta o tema sobre o qual se vai falar, tá? Depois vem o desenvolvimento, que são o segundo e o terceiro parágrafos, que são os parágrafos do meio, tá? Em que ele explica melhor sobre isso, em que ele coloca os argumentos, né? Inclusive de especialistas, né? Da professora que trabalha no Instituto de Psicologia da USP, que tem bastante informações a respeito, que está em contato com usuários que passam por esse problema, né? E vai falar então, né, de que nas redes as pessoas buscam alterar virtualmente o que não consideram satisfatório na vida real. E é onde ele coloca os argumentos a esse respeito, tá? Tanto da professora do Instituto de Psicologia quanto do psiquiatra. Então, observem que ele recorre a especialistas no assunto para sustentar aí para a sua ideia e para colocar argumentos bem robustos, né, bem consistentes sobre isso, tá? O psiquiatra do Hospital das Clínicas da USP também informa, né, que quanto mais se busca a perfeição nas redes sociais e se negligencia a vida real, mais infeliz o usuário pode se sentir. E eles colocam dados, né? Colocam entre aspas, vocês observam que o que está entre aspas é a fala desse especialista, ou tanto no segundo quanto no terceiro parágrafo, tá? Então, o que está entre aspas no quarto parágrafo também tem a fala da especialista. O que está entre aspas é o discurso direto, ou seja, aquilo que a própria pessoa falou. E isso enriquece, né, o artigo de opinião, e isso justifica ainda mais os argumentos, reforça ainda mais os argumentos apresentados pelo autor no decorrer do texto, tá? Dá mais seriedade ainda ao texto. E depois a conclusão, que é no quarto parágrafo, né? Em que ele vai fazer o fechamento da ideia. No caso, ainda recorre ao depoimento da especialista, da professora, né, do Instituto de Psicologia da USP, né, que argumenta o quê? Então, ele coloca o argumento da professora como uma forma de concluir o texto, porque o argumento dela é justamente o quê? Que é preciso explorar a vida real, o mundo à nossa volta, para que não nos tornemos robôs de nós mesmos, né? Para aproveitar cada momento, sendo mais contemplativos na vida real, tá? Então, ele usa isso como a conclusão, como o fechamento do texto, tá? Apresentando até como uma forma assim de proposta de solução para esse problema que é o uso excessivo das redes sociais. Então, qual seria a proposta de solução de acordo com a especialista que ele se apoia no texto? Olha, vai aproveitar a vida real, vai contemplar a vida real, o mundo à sua volta, viver a sua realidade e não se preocupar tanto com aquela vida supostamente perfeita em que as pessoas postam ou que você teria que postar, não se cobre tanto de postar essas coisas lindas e maravilhosas nas redes sociais. Vai viver a vida real, vai aproveitar cada momento para não se tornar robôs de si mesmos, tá? Então, isso é a conclusão, é o fechamento do artigo de opinião. Depois, a linguagem, né? Nós já vimos em exercícios anteriores que foi usado o padrão da norma culta da língua, né? A linguagem formal, tá? Que é aquela língua em que aquele padrão em que se usa, então,
as palavras escritas corretamente, sem o uso de gírias, né? Com concordância, com a conjugação dos verbos de forma adequada, certo? Com pontuação adequada e tudo mais. Tipo textual é argumentativo, né? É um artigo de opinião que usa, então, a argumentação para se sustentar, para sustentar a ideia apresentada. Público-alvo são as pessoas que se interessem por assuntos da atualidade, tá? Pessoas em geral que se interessem por assuntos da atualidade. Local de publicação. Então, foi publicado no jornal da USP, mas poderia ser publicado em outros jornais, revistas, rádios, tanto mídias impressas quanto online, tá? Campo de atuação é do campo jornalístico. O autor é Kainan Oliveira. Inclusive, em alguns momentos nas explicações anteriores, eu me referi como autora. E não é autora, é o autor, Kainan Oliveira, tá bom, pessoal? Que inclusive está lá no final do texto, tá? Kainan Oliveira é o autor. E a finalidade, defender uma ideia. No caso aqui, o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional. Na página 30, exercício 2, análise linguística. A análise linguística de um texto é importante para abordar diferentes concepções envolvidas no emprego, no uso da palavra no texto. Entre outros, ela envolve os conhecimentos grafofônicos, né, de grafia e de sons das palavras, ortográficos, lexicais, morfossintáticos e sintáticos do texto, ou seja, os elementos linguísticos que envolvem a sua construção. Léxico, né, é do vocabulário, tá bom? E do significado das palavras, da classificação das palavras, de que palavras que são que você encontra no texto, né? Então, são elementos importantes da análise linguística. Se é substantivo, se é adjetivo e assim por diante, qual a função deles no texto, tá? Então, letra A. Conforme Henriette, para manter a saúde mental é importante não se restringir ao mundo online e observar as possibilidades que existem na vida real. Está entre aspas, né? Que é um trecho retirado do texto. Em relação às classes gramaticais das palavras destacadas nesse trecho, temos respectivamente, quer dizer, nessa ordem. Primeiramente, a palavrinha é o que? E depois a palavrinha mundo. Então, gente, olha só. A palavra é um verbo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, tá? É do verbo ser. Então, é um verbo. Verbo é aquela classe gramatical, é aquela palavra que pode indicar uma ação, andar, correr, ler, estudar, sorrir, né? E depois, aqui eu estou dando o exemplo do verbo no infinitivo, depois eles são conjugados. Pode indicar um fenômeno na natureza, trovejar, ventar, chover, ou pode significar um estado, uma condição em que você se encontra. Eu estou feliz, ela é alegre e assim por diante, tá? Então, é um verbo. E a palavrinha mundo, que está destacada aqui, é um substantivo. Substantivo é aquela classe gramatical que atribui nomes aos seres, aos lugares, às pessoas, né, aos objetos. Então, mesa, cadeira, rua, computador,
ou mesmo o nome próprio das pessoas, que aí seria o substantivo próprio, o seu nome próprio, o nome próprio do seu animalzinho de estimação, o nome próprio da cidade em que você mora, são substantivos, tá bom? Letra B. Pelas características do texto em questão, pode-se afirmar que o texto, o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional, aqui é o título do texto, se refere ao gênero crônica, pois aborda uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa no dia a dia. Crônica é um texto ficcional, tá? Que geralmente aborda situações do cotidiano de maneira engraçada ou crítica, né? Ou bem-humorada, enfim, tá? Conto é um gênero narrativo, ó, pois é uma narrativa curta, que pode acontecer na vida das pessoas, porém não é comum que ocorra com qualquer um. Tem caráter real ou fantástico e o tempo pode ser cronológico ou psicológico, tá? Então não é uma crônica, tá? Não é um texto ficcional, não é um conto, não é uma narrativa também que pode ser ficcional, tá? Ou fantástica. Não é uma crônica, como eu disse para vocês, tá? Então, é um artigo de opinião. Por quê? Porque é um texto de cunho jornalístico, como nós já vimos anteriormente. É um texto argumentativo, que tem por finalidade expor o ponto de vista do autor em relação a um assunto de relevância social, política ou econômica. Então, é um assunto de relevância social, né? Uma questão aí que envolve aspectos socioemocionais das pessoas, tá? É um artigo de opinião. Não é um romance, que o romance é um texto longo, tanto na quantidade de acontecimentos narrados, quanto no tempo em que se desenrola o enredo. Não é um romance, tá bom? É um artigo de opinião. E letra C. No texto, o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional? A partir de uma análise na linguagem utilizada, nota-se que fizeram uso de uma linguagem. Nós já abordamos isso também, vocês vão saber. Uma linguagem popular, informal, aquela linguagem descontraída, em que às vezes se fala gírias e tudo mais. Não, não é essa. Usou-se uma linguagem padrão da língua, padrão da norma culta da língua, como eu já expliquei para vocês. Usou uma linguagem técnica, usando termos técnicos, mas ao mesmo tempo despojada? Não, não usou uma linguagem técnica. Usou uma linguagem científica e informal? Coisas que não combinam muito usar é difícil combinar linguagem científica com linguagem informal, né? Linguagem científica também é um padrão de norma culta da língua, mas nesse artigo foi usada o padrão da língua, né? Uma linguagem padrão, a linguagem da norma culta da língua. Certo, pessoal? Então, hoje eu vou parando por aqui. Eu espero ter contribuído com vocês com mais essa correção. Um grande abraço, até a próxima. Aguardo vocês para as próximas correções e eu conto com os comentários de vocês aqui sobre o vídeo, o que vocês estão achando dessas correções e a contribuição de vocês nos comentários a respeito. Podem dar a opinião de vocês, tá bom? Conto com a opinião de vocês e com os comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima.